monges de sofá, bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira entusiasmada de sofá para mais uma viagem rumo à sabedoria, ou pelo menos rumo a menos surtos na semana. Sabe quando você tá tentando meditar, mas a mente insiste em planejar o jantar, a lembrar daquela série que só falta o último episódio, ou pior, te lembra daquela vez que você pagou mico na frente do crush? Pois é, então, Buda nunca teve Netflix, nem crush, nem boleto pra pagar, mas ele sabia como manter o coração tranquilo no meio da bagunça da vida. E eu aqui, sigo tentando. Hoje nós vamos falar sobre algo que parece coisa de filme de ficção científica, mas que, na verdade, é mais pé no chão do que a gente imagina. Como são as pessoas iluminadas? Será que elas são super-humanos com poderes telepáticos e que levitam? Ou são apenas humanos que aprenderam a viver de um jeito mais leve? Tipo eu tentando não derrubar café na minha túnica imaginária? Vamos descobrir juntos? Prontos para essa aventura direto do sofá? Ou da pia de louças, da esteira, do ônibus lotado, de onde quer que você esteja tentando encontrar sua lucidez? No nosso segundo episódio, nós vamos mergulhar num texto incrível do monge budista chamado Shravastidamika. Ele descreve como são as pessoas iluminadas com uma clareza que dá até vontade de anotar tudo. E depois perder o papel, porque a vida de aprendiz é assim mesmo. Então aqui vai um spoiler. Elas não têm capa de super-herói, nem voam, mas têm uma calma que transforma qualquer ambiente. É tipo aquela pessoa que entra na sala e o caos vira um spa. Vamos explorar como essas características podem nos inspirar a viver com mais presença e bondade, mesmo nos dias em que o café transborda, que o Wi-Fi resolve tirar férias e nos quais você recebe 10 notificações enquanto tenta focar em uma tarefa. Bora, meus amigos! O texto do Shravastidamika começa com uma ideia que já desmonta qualquer fantasia de Hollywood. Abre aspas. Em princípio, você não notaria a pessoa iluminada no meio da multidão, porque ela é bastante calma e discreta. Fecha aspas. Então, nada de auréolas brilhando, nem de fanfarras anunciando a chegada. Ela pode estar na fila do pão, na sua vizinhança, ou até ser aquela pessoa que sempre te escuta sem julgar, mesmo quando você está contando pela 5ª vez a mesma história, sabe? É o oposto de mim, quando tento ser discreta e sempre acabo tropeçando no meu próprio pé. Mas, como diz o texto, quando as coisas começam a esquentar é quando ela se destaca. Enquanto todo mundo tá lá surtando numa crise, tipo o chefe cobrando um relatório atrasado, uma discussão no grupo do condomínio sobre a cor do portão, super importante, né, gente? Ou quando o celular cai na privada, acontece, tá? Então, ela tá lá, cheia de amor, calma como um lago num dia sem vento. E a gente, que se considera zen, tá lá, suando frio e pensando em fugir para uma caverna no Himalaia. Isso me faz lembrar de uma frase do 14º Dalai Lama. Ele diz assim, abre aspas, a verdadeira compaixão não é apenas um sentimento emocional, mas um compromisso firme, baseado na razão. Fecha aspas. Uma pessoa iluminada, ela não é movida por impulsos ou por dramas. Ela escolhe a bondade, mesmo quando o mundo tá pegando fogo e a gente só quer gritar. E sabe o que é mais incrível?
A presença calma dela move os outros. Você já conheceu alguém assim? Que só de estar por perto te faz respirar mais leve? É tão gostoso, não é? É tipo um calmante natural, sem bula e sem efeitos colaterais. Eu tô trabalhando pra ser essa pessoa, mas por enquanto eu sou mais tipo o café forte que te acorda, sabe? O texto vai além e diz algo que me marcou profundamente, porque, né, a gente vive num mundo que nos empurra para ter mais, para ser mais, para aparecer mais. Abre aspas. Os aflitos, os medrosos e os preocupados se sentem melhor depois de ter conversado com ela. Fecha aspas. A pessoa iluminada, ela não precisa de grandes discursos, nem de PowerPoints com gráficos complexos para impactar. A sua força vem da simplicidade, da atenção plena em cada gesto. Ela não está correndo atrás de status, nem acumulando coisas que nunca vai usar, porque, como o texto aponta, abre aspas, não importa quanto a pessoa iluminada receba, ela sempre parece ter apenas o suficiente. Fecha aspas. Eu não tenho orgulho, mas tenho que confessar que é exatamente o oposto de mim na Black Friday, que sempre acho que preciso de mais uma caneca de chá, mas a gente abafa o caso. Aqui eu encontrei uma citação do maravilhoso Lama Padmasambhava que casa perfeitamente com essa ideia. Abre aspas. A lucidez é a capacidade de ver as coisas como elas são, sem as projeções do desejo ou do medo. Fecha aspas. Essa lucidez é o que permite a pessoa iluminada viver sem se prender ao que falta ou ao que sobra. Ela não está preocupada com o que os outros pensam. Isso é liberdade de verdade, monge de sofá. É tipo quando você decide sair de casa sem maquiagem e percebe que o mundo não acabou. Ufa. Para complementar, o mestre Dzigar Kongtrul Rinpoche diz, abre aspas, a verdadeira liberdade é estar livre da necessidade de ser alguém especial. Fecha aspas. A pessoa iluminada, ela não precisa provar nada, porque ela já encontrou a paz dentro dela. Ela não precisa de validação externa, nem de likes para se sentir completa. Que tal se a gente tentar um pouquinho disso no nosso dia a dia? Tipo, não postar a foto do almoço só para ver quantos corações a gente ganha? Eu sei, é difícil. Eu também luto contra isso. Uma das partes mais poéticas do texto é sobre a mente da pessoa iluminada. Sua mente é como o límpido céu vazio. As nuvens passam flutuando, mas ela permanece espaçosa, límpida e inalterada. Isso é mindfulness em nível mestre, né? Ela vê pensamentos, emoções e memórias, mas como ilusões passageiras. Ela não se agarra a elas. É tipo quando você está assistindo a um filme, e aí vem um pensamento aleatório sobre o que você vai comer no jantar. A pessoa iluminada, ela só observa, sem dar play na discussão interna sobre pizza ou salada, sabe? E continua assistindo o filme. Como o texto explica, a pessoa iluminada, ela observa como esses pensamentos, emoções e memórias surgem, como persistem, como passam. A pessoa iluminada, ela não fica remoendo o passado ou ansiosa e preocupada pelo futuro. Ela está presente, como se cada momento fosse um presente. Sacou o trocadilho? Ai, desculpa, gente, foi inevitável. É como ter um HD externo para as preocupações. Você as vê
mas não as armazena no seu sistema principal. O mestre Shunryu Suzuki, famoso pelo livro Mente Zen, Mente de Principiante, diz, abre aspas, deixe os pensamentos virem e irem, mas não sirva chá a eles, fecha aspas. Ou seja, ouvintes, a pessoa iluminada não fica conversando com cada preocupação que aparece. Ela deixa passar, como nuvens no céu. Isso nos conecta ao que nós falamos no nosso primeiro episódio, você lembra? Aceitar as nossas imperfeições é o primeiro passo para viver com mais leveza. Porque, vamos combinar, se a gente for servir chá para cada pensamento que aparece, a gente vai passar o dia na cozinha. Tá, Julie, isso tudo é muito legal, mas como é que eu chego mais perto dessa tranquilidade sem precisar virar um monge e morar numa montanha? Ou pior, sem ter que fazer um retiro de silêncio de 10 dias comendo só arroz e lentilha? O texto dá a dica, se acalme. A pessoa iluminada parou de buscar a causa de todo o seu sofrimento fora de si mesma e começou a olhar para dentro. Então, bora trazer isso para a prática com 2 exercícios simples que qualquer um pode fazer, mesmo com a agenda lotada e com o cachorro latindo? Primeiro, eu vou te propor que você escolha uma dentre todas as atividades simples que você tem do seu dia a dia. Pode ser a hora de escovar os dentes, a hora que você vai tomar um chá, lavar a louça ou até quando você está esperando o ônibus. A minha proposta aqui é que você faça isso com total atenção, como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo. Sinta a textura, o cheiro, o som. Se a mente fugir para o WhatsApp, para a lista de compras ou para a briga da vizinha, tá tudo bem. É só trazer ela de volta gentilmente para essa tarefa que você escolheu. Sem bronca, sem julgamento. Afinal, a gente não tá aqui para ser perfeito, só para tentar um pouquinho mais. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. E o seu músculo da atenção plena vai te agradecer. Agora, nós vamos fazer um momento de pausa juntos. Então, se você puder, sente-se confortavelmente no seu sofá, feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Sinta o ar entrar e sair. Agora, perceba a sua respiração. Não force, só observe. Imagine a sua mente como um céu azul, vasto, sem limites. Quando vier um pensamento, uma preocupação, uma lista de tarefas, a lembrança de que você esqueceu de tirar o frango do freezer, veja ele como uma nuvem passando. Não segure, não analise, só deixe ir.
Quando quiser, abra os olhos e traga essa clareza e essa leveza para o seu dia. E se não deu certo, tudo bem, amanhã tem mais. Gange cha yamune chaiva. O texto termina com uma ideia que é puro ouro e que, para mim, é a mais libertadora de todas. A pessoa iluminada não se prende a rótulos. O texto diz assim, abre aspas, outros tentam limitá-la, chamando-a de santo, de arhat, ou até mesmo às vezes de tola, mas ela ri desses rótulos e refere-se a si mesma como um ninguém, fecha aspas. Isso para mim é tão libertador. Ela não precisa ser alguém para ser satisfeita e feliz. Não precisa de um título, de um cargo, de um certo número de seguidores. Como o texto diz, sem desejos, sem medos, sem conceitos, sem preocupações. Ela está livre. É a liberdade de ser você mesmo, sem filtros, sem máscaras, sem a pressão de ser o que os outros esperam. Para mim é como tirar um sapato apertado depois de um dia longo, sabe? Ah, que alívio. Monges e monjas de sofá, é importante lembrar que a gente não está querendo dizer aqui que você deve largar tudo e se tornar um ermitão sem posses, sem relacionamentos, sem nada. Mas que você não precisa de nada disso para ser uma pessoa totalmente realizada. Você não precisa que tudo saia da maneira que você quer o tempo todo para ser uma pessoa satisfeita. A pessoa iluminada, ela não precisa que o universo conspire a favor dela para encontrar a felicidade. Ela encontra a felicidade no próprio momento presente, na simplicidade de ser, respirando e expirando. Todo o resto é bônus, é vantagem e é para ser desfrutado. Queridos ouvintes, eu acho que depois de todo esse episódio, nós podemos nos dar o direito de concluir que a pessoa iluminada não é um super-herói inatingível que mora no topo de uma montanha e só come folhas. Na verdade, ela é alguém que escolheu olhar para dentro, viver com simplicidade e espalhar bondade. Eu não tinha previsto acabar o episódio com um poema, mas bem hoje eu tive acesso a um escrito pela Márcia Baja e que casa maravilhosamente com todo o conteúdo desse roteiro. E eu fiquei com vontade de ler ele para vocês para finalizar o episódio. Então tá, vamos lá. Abre aspas. Descanso. Não tenho tido forças para me esforçar, nem vontade de desejar algo além do que já está aqui, do que ocorre tão naturalmente antes mesmo de eu me mexer. Descanso. Já não quero querer. Querer é tão exigente. Deixar ser, dar espaço, é o que tem crescido em mim. Tenho gestado vazios e acompanhado contente o nascimento de encantadoras surpresas. E há quem ainda tenha medo de se soltar. Há quem imagine que é preciso se mexer o tempo todo para não viver a tragédia de ver a casa cair. Pois eu descobri que parar me põe em movimento junto do que se move com força e orientação própria. Descobri que protagonizar negócios é danoso para o coração. Tenho experimentado dádivas enquanto relaxo no tecido da existência, trama abundante e generosa que não deixa nada de fora, simplesmente porque não há fora. Deixei de lado a tolice de querer ser alguém.
Destacar-se é a própria miséria, fonte do desespero. Abandonei o esforço inglório de cuidar de um destino que não existe, de um futuro cuja via expressa só me aproxima do fim. Desde já, descanso feliz. Faço parte e participo de milagres. Fecha aspas. Forte, né? Maravilhosa. Foi a Márcia Baja que escreveu. Bom, depois dessa, para fechar, eu quero propor um desafio para sua semana. Hoje, amanhã e depois, tente soltar um rótulo que você carrega. Aquele que te define e te limita, sabe? Como sou estressado, sou desorganizado, sou tímido, sou a pessoa que sempre esquece a chave. Experimente dizer, tô tudo bem, sendo apenas eu em constante evolução. E se você quiser e te tocar, compartilhe como foi com a hashtag Monge no Sofá. Quero saber como vocês estão abraçando essa liberdade e desapegando dos rótulos. Quem sabe a gente não cria uma comunidade de ninguéms super felizes. Se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um lembrete para viver com mais presença e menos cobrança. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Obrigada pela companhia. Que seu dia seja lindo, sua mente seja um céu sem nuvens e seus sofás cheios de serenidade. Um beijo, um abraço e até a próxima! Que esse episódio possa beneficiar a todos os seres.